meus alunos do primeiro ano. Hoje nós vamos entrar em uma nova unidade, né? Vamos falar da unidade 2 e nós vamos falar um pouco sobre o despertar da arte grega. Tá? A nossa aula está baseada na página 56 e 57 do nosso livro e eu vou começar falando para vocês da arte grega, mas primeiro nós vamos focar as civilizações em trânsito, né? Vamos falar sobre a civilização, dentre essas civilizações em trânsito, vamos falar sobre a civilização micênica e vamos concluir a nossa aula falando, fazendo a correção, né, da atividade passada na aula anterior e vamos estabelecer uma atividade para vocês fazerem o decorrer dessa matéria que nós começamos agora. Bem, é importante que vocês saibam, né, para a gente começar falando sobre civilizações em trânsito, que a cultura grega, tá, de forma diferenciada de outras civilizações antigas, ela valorizava extremamente o homem, tá, e por causa disso, tá, os deuses que eles se propunham a representar, eles tinham formas humanas, tá? Então, desde o terceiro milênio, antes da era cristã, as relações entre povos que ocupavam as regiões do chamado Oriente Próximo, né, o norte da África, Europa, Mediterrânea, começaram a se estreitar, principalmente por causa das rotas marítimas, comércio marítimo, tá? Então, as águas do Mediterrâneo, isso aconteceu naquele faixa, né, de local que engloba aí as águas do Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, Mar Negro, Mar Adriático, conforme essa figura que está aqui, tá? Nós vemos nessa parte, né, com maior área colorida, aqui se localiza a Grécia, né? E, né, toda essa área que eu citei, tá nesse entorno aqui. Bem, essa movimentação dos povos que aconteceu naquele período foi motivada principalmente, tá, devido ao interesse comercial e também conquista de novas terras, ou seja, um interesse territorial, tá? No entanto, o que rolou? Como resultado natural de todo esse movimento, nós tivemos também a transmissão de modelos culturais e modelos artísticos, né? O que permitiu identificar a aproximação entre as produções que ocorreram nessa localidade que eu citei no mapa ali, tá? Então, os gregos, tá, eles foram motivadores dessa expansão cultural e artística, tá? E antes dele, tá, antes dos gregos, ocorreu que as civilizações de Creta e de Micena também influenciaram a chamada arte ocidental, tá? E é sobre essas civilizações que a gente vai falar, tá? A ilha de Creta, tá, ela localiza-se no Mediterrâneo Oriental e ela abrigou uma sociedade com uma habilidade muito grande para a navegação, também para o comércio, e ela dominava a arte, né, de fazer, com uma olaria que trabalha com a cerâmica, né, faz o tijolo, a ourivesaria que trabalha com a arte de moldar e fazer coisas com ouro, e também a cerâmica, fazer vasos, fazer, né, objetos do cotidiano, tá? Então, a outra coisa que é importante eu falar para vocês é sobre as construções cretenses, tá? Elas são até consideradas modestas, né? Se a gente for comparar com a civilização egípcia, tá? O palácio mais famoso, erguido na cidade de Knossos, tá? Há vestígios de painéis, de pinturas murais, tá? E geralmente, dentre as temáticas que predominam, tá os temas ligados ao mar, temas marítimos.
E eles também faziam uso, como pode ser constatado, de cores puras, ou seja, cores primárias e cores vivas. Então, eu vou exemplificar para vocês aqui o Palácio de Knossos, tá? Nós vemos ali uma parte interior do Palácio de Knossos. A gente tem na parte de cima uma delicada cena de figuras marítimas, né? Feita pela técnica do afresco e caracterizou a arte figurativa cretense, tá? Nós temos aqui também a Porta dos Leões, em Micenas, tá? E olhem o rigor arquitetônico que eles seguiam, tá? A forma construtiva deles caracteriza por eles serem um povo guerreiro, né? A sensibilidade do detalhe que nós temos aqui na parte de cima, dois leões, uns frente para o outro, e o que separa eles é uma coluna cretense. Mas olha o detalhe a forma robusta da construção, né? Mas atrelado à sensibilidade da figura esculpida, né? Bem, a civilização micênica, ela foi desenvolvida, né, em uma pequena cidade próximo à costa do Mar Egeu, tá? Essa cidade era dirigida por uma aristocracia militar, tinha um caráter expansionista, e por essa característica eles invadiram a ilha de Creta, absorvendo a experiência cultural e artística desse povo. Além de Creta, né, os exércitos micênicos alcançaram a costa meridional italiana e também a ilha da Sardenha, tá? Então os cretenses, eles imprimiram em sua arquitetura o sentido de força e defesa, por isso que eles costumavam fazer muralhas e cercar as cidades, por causa desse caráter guerreiro que eles tinham, tá? E eles empregavam técnicas construtivas que originaram monumentos pesados e robustos, tá? Com destaque para túmulo, onde eram enterrados os reis guerreiros, no caso, né? Bem, e no interior desses túmulos era costume dele colocar ricas peças de ouro, tá, que acompanhavam o rei morto. E dentre essas peças, dentre essas peças entravam joias, máscaras, tá? E a comunidade, no caso, ela guardava o conjunto de bens e materiais de guerra obtido nas campanhas desses, no caso do rei falecido, né? E essa circulação de homens e culturas, tá, intensificou-se após a formação dos povos gregos, que disseminaram rapidamente para o Oriente e para o Ocidente as suas ideias artísticas, os seus costumes, tá? Os artistas gregos, gente, eles tinham liberdade para circular por onde pudessem encontrar trabalho. E geralmente eles trabalhavam sob o regime de mecenato. O que é um mecenato? O artista fazia a produção dele, mas ele era bancado por um rico comerciante, um rei que absorvia o trabalho dele, acolhia aquele artista na sua corte, o sustentava, dava alimentação, dava moradia, em troca daquele artista produzir para aquele seu protetor, para aquele seu mecenas, tá? Então, essa forma de trabalho, ela se intensificou, ela se diversificou, né, entre o século VI, tá, e as últimas décadas do século II a.C., quando a civilização grega ela sucumbiu ao poder de Roma, tá? Bem, a civilização, essa circulação de artista grego pelo mundo também favoreceu a constituição de um vocabulário, de formas que permanece como referência fundamental para a arte, para a arquitetura ocidentais até os dias de hoje, né? Que a gente pode exemplificar aqui com uma chamada tradição clássica, tá? Eu gostaria de fazer uma observação para vocês que desde os primeiros tempos romanos o termo clássico está relacionado, está ligado ao termo modelo, tá? Que geralmente é atribuído a algum tipo de produção artística ou literária, tá? Então,
para concluir aqui o nosso assunto, eu vou fazer com vocês a correção do exercício, né, da atividade passada na aula anterior, em que foi pedido o seguinte: por que o conhecimento da arte da Mesopotâmia é inferior ao da arte egípcia? Tem alguns motivos para isso acontecer e eu vou falar para vocês agora. A primeira explicação pode ser relativa à falta de vestígio da arte e arquitetura da Mesopotâmia, pois eles empregavam principalmente o adobe. O que é o adobe? O adobe é um tijolo feito com argila, era colocado para secar ao sol. Quando eles queriam que esse tijolo tivesse uma resistência um pouco maior, misturava-se naquele barro, naquela argila, misturava palhas de capim para dar uma liga maior, tá? Mas por ser um material que não era queimado, era seco ao sol, a chuva, o tempo, as tempestades, né, acaba afetando a durabilidade desse material, tá? E está completando aqui o adobe que não resiste ao tempo. Em segundo lugar, o fato da região ter sido continuamente invadida por novos povos certamente prejudicou o ritmo das construções e a linearidade, ou seja, a continuidade dos projetos artísticos. Por fim, o fato de não dedicarem sua arte à imortalidade da alma. Pode ser que não houvesse preocupação com a durabilidade da obra. É a diferença que eu falei para vocês. A obra, quando a gente estudou Egito e Mesopotâmia, as obras egípcias elas eram feitas de pedras e da Mesopotâmia era feito de adobe, tá? Esse é o motivo de hoje a gente ter pouca coisa para estudar sobre não pouca coisa, mas em quantidade inferior ao que nós temos para estudar sobre o Egito, tá? Bem, então para concluir eu vou pedir a vocês para a aula que vem a gente vai estar dando continuidade à nossa matéria, onde eu vou falar para vocês sobre as bases do despertar da arte grega. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa na internet e ler, já para antecipar esse nosso assunto, ler alguma coisa sobre escultura grega, tá? Então, a nossa aula fica por aqui. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.